Bora, galerinha, tudo sobre a peste negra do canal do Ocovil, gente. Bora lá ver mais um vídeo sobre a famosa Idade das Trevas do Covil. Vamos ver se ele vai falar, eu tenho certeza que ele vai falar nesse vídeo. Mas de toda forma é um vídeo maravilhoso, o canal dele é muito legal, eu só pego no pé dele por causa disso. Mas tirando isso, o canal dele é fantástico, maravilhoso mesmo. E me dá vontade de continuar essa série, né? Eu falei que eu ia fazer essa semana. E semana que vem vamos ver aí, se vocês gostarem desse vídeo, eu trago lá o vídeo da Joana Dark, a Guerra dos 100 Anos, que eu acho que ia ser bem legal. E depois a gente pode partir para outros, um que apareceu aqui pra mim é difícil, como é que é? Ah, não tá mais aparecendo aqui, tinha aparecido aqui, ó, como era viver na Idade Média, uma vida miserável, violenta e nojenta. Fiquei bastante curioso pra ver esse também, se quiserem eu trago aí no canal. Enfim, vamos ver um vídeo sobre peste negra. Eu sei relativamente bastante sobre peste negra, eu acho, então acho que eu posso trocar uma ideia bem legal com vocês, acho que vai ser bem interessante. Se puder, deixem um like, se inscrevam no canal, tem vídeo todo dia ao meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tem na descrição. Passem lá, deixem um like, se inscreva, se possível, considere se tornar membro do canal, que vai estar me ajudando demais, tá bom? Vambora, sem muitas longas pra esse vídeo. Então, lembrando, o link do nosso servidor tem na descrição, se você fazer parte. É só entrar aí que eu tô sempre por lá trocando uma ideia, tá bom? Bora! As duas guerras mundiais aconteceram no século passado, no século XX. Fatos. Apesar disso, a humanidade... Inclusive tem vídeo no canal da Primeira Guerra, hein? Será que o Covil tava sabendo? Conseguiu dar a volta por cima e continuar seus avanços de uma forma ou de outra, mesmo que de maneira bem lenta. Por isso, na minha opinião, a coroa... Não sei se foi tão lento assim não, né, cara? Na verdade, a humanidade evoluiu bastante, bem rápido, né, depois das guerras. Foi de pior século na história da humanidade, vai para o século XIV. No século XIV, a Inquisição já tinha perdido bastante... Ele respondeu a pergunta que eu tinha feito no vídeo da Primeira Guerra, né? Se era melhor, o que é pior, você ter nascido no começo do século XX ou ter nascido no início do século XIV, né? Força, mas ainda existia. Então, se você quisesse manter a sua cabeça em cima do pescoço, era bom frequentar a igreja, não se declarar ateu e não ser um cientista que contrariasse textos religiosos. Mas até aí dá pra sobreviver, pelo menos. Dá pra você, mesmo que você não for, dá pra você dar uma mentira ali, dá pra ter... Isso aí dá pra sobreviver, né, ainda. O duro é outras coisas, não tô falando que é certo, né, gente? Pelo amor de Deus, tô falando que até aí dá pra você meter o migué ali, né, cara? Disso, no início do século XIV... Dá pra meter o migué, literalmente levando pra uma sala de torturas, cara. Também ocorreu a Grande Fome na Europa. Como o próprio nome sugere, a Grande Fome foi um período de grande crise de alimentos na Europa. A maioria esmagadora das colheitas de todos os lugares acabaram passando por problemas e o continente inteiro passou fome, fome mesmo, a ponto de dezenas de milhares de pessoas morrerem. Mas as pessoas que sobreviveram a essa grande fome teriam um desafio ainda pior pela frente no século XIV, algo ainda mais mortífero, cruel e macabro do que a própria fome, a peste negra. Segundo Cavaleiro do Apocalipse. É sobre não sei se é o segundo. Não sei realmente. Ela que vamos falar hoje. A peste negra foi uma pandemia, ou seja, a proliferação generalizada de uma doença altamente contagiosa que matava os doentes de forma lenta e dolorosa e fez da Europa um verdadeiro inferno na Terra durante 3 anos. Nesse vídeo nós iremos ver como tudo isso começou, as causas, as medidas tomadas, como terminou, o número de mortes e outras curiosidades mais. Senhoras e senhores, eu sou o Dead Jack e espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. E como sempre fazemos, vamos começar tudo do início. A peste negra era uma doença que já existia no Oriente, mais especificamente na China e Na verdade, a peste negra, né, a peste bubônica, até onde eu sei, ela já existia até na Europa mesmo, né? Você tem a famosa peste, não sei se acho que é peste alguma coisa de Justiniano, que falam que aconteceu durante o reinado do imperador Justiniano, lá no século 6, acho que foi, né? Ele reinou lá para 500 e poucos, então seria século 6. A praga de Justiniano, que é uma peste bubônica também, né? Na Índia.
Mas é que ela veio com mais força nessa época, né? Que também o mundo tava um pouquinho mais sujo nessa época, eu acho também, né? Essa doença faz, afinal? A maior peculiaridade dessa doença, com certeza, são os bubões. É como se fossem tumores, bolhas que aparecem pelo corpo da pessoa e vão se inflando. Tem gente que já tem nojo de espinho, imagina esses bulbos aí, né? Cadê os meninos? Podendo chegar até mesmo ao tamanho de um ovo de galinha ou de uma laranja. Quando a doença já está em estado avançado, esses bubões se tornam feridas abertas no corpo da pessoa, que contaminam outras pessoas com a bactéria só de entrar em contato com essa ferida. Outra peculiaridade são as manchas negras que aparecem pelo corpo, daí o nome peste negra. E essas manchas aparecem por causa das hemorragias internas que acontecem em vários órgãos. Eu acho que a pele tipo apodrece, né, cara, por debaixo desses bulbos aí, a pele meio que morre mesmo. Essa doença faz, falando de maneira mais aberta e mais simples, seus órgãos derreterem por dentro, ficarem cheios de necrosa, feridas. Né? E como se não fosse o bastante, existe uma série de sintomas menores ainda por cima. Febre alta, dor de cabeça, frio. Meu amigo, com todos esses bulbos no corpo aí, cara, imagine. O cara, nossa, deve estar louco, cara. Intenso, fraqueza, náusea, vômito, convulsão. Já tava com todos os pés na cova, né, cara? Vamos ser sincero aí, já era. Eu acho que nessa situação que esses manos aí estão aí, cara, é até melhor ir logo pra cova do que continuar vivo, né, cara? Imagine o sofrimento que devia ser esse negócio, cara, tá louco. E por aí vai. Ou seja, a doença é uma verdadeira maldição. E agora vamos entender como essa maldição, a peste negra, se espalhou pela Europa. Ratos. Tudo começou em 1343. Opa. Vários mercadores da Europa, usando navios... Opa, mas... aqui eu acho que... Eu não sei, deixa nos comentários, mas eu acho que isso aqui é um equívoco, porque essa rota da Índia aqui só vai ser descoberta pelo Vasco da Gama 200 anos depois. Então a única rota que existia nesse período da Índia para China seria, entre aspas, por terra, né? Por aqui também não existe, porque não existia canal de Suez, né? Mas você poderia levar mercadorias até aqui, e aí sim de estrada, e passar aqui por Constantinopla, por aqui. Mas essa rota aqui da Índia, de fato, é uma rota que não existia na época. Faziam importação e importação de produtos para o Oriente, na China e na Índia, onde a doença já existia, lembram? E se vocês costumam estudar história, se vocês já tiveram contato com algum navio... Fica uma curiosidade pra vocês que eu tô olhando o mapa, aqui uma curiosidade aleatória aqui, envolvendo o Japão, cara. O Japão é isso daqui, né, ó. É até a ilha de Hokkaido aqui, né, cara. Mas, pô, cara, essa ilha aqui de cima que pertence à Rússia hoje em dia, a ilha Sakhalina, ela combina muito mais com o Japão, né? Olha como o mapa do Japão fica mais irado, né, com essa ilha. Ele fica compridão, fica uma maneiro, né? Ou até mesmo... Uma curiosidade pra vocês aí, que eu sempre penso. Se já assistiram a algum filme sobre piratas e marinha, devem saber de uma coisa. O porão de cada um desses navios é cheio de ratos. E ratos são cheios de pulgas. Pulgas de ratos. Temos aqui os agentes que começaram a espalhar a doença. É nesse ponto que devemos lembrar das condições precárias em que as pessoas viviam na Idade Média. Não existia rede de esgoto, não existia água encanada, não existia serviço de coleta de lixo, muito menos para pessoas pobres. Nas grandes cidades... Não tinha nem pros ricos, imagina. Não, quer dizer, por exemplo, lá no castelo os caras jogavam pela janela, eu tinha, não sei se vocês já viram aqueles castelos que tinha um espaço pro cara colocar a bunda, assim, vou ver se eu acho aqui. Aqui, ó, vocês já devem ter visto isso, ó, esses castelos que eram assim, ó, que tinha essas portinhas que o cara lá de cima, né, o senhor feudal, não sei, fazia aqui o seu serviço, né, dava sua relaxada, por assim dizer, ia lá pra baixo, ia um candango lá e tinha que limpar tudo isso daqui, né, que trabalhinho de merda, né? As pessoas jogavam não apenas o lixo produzido por elas pela janela, como as próprias fezes. Acreditem se quiser, mas era assim que funcionava.
É por isso que muitas famílias tinham porcos em casa. Não, e era comum você ter um baúzinho também embaixo da cama que você... Não sei se embaixo da cama, sinceramente, mas um baúzinho que você fazia a tua necessidade, né? Mas isso que a gente chama de dinheiro. O animal devorar o lixo e as fezes das pessoas e às vezes também fazer isso nas ruas. E eu acho que não preciso nem explicar que um cenário assim era perfeito para doenças, a proliferação de ratos, correto? E com os ratos por toda parte, as pulgas dos ratos, contendo a bactéria da peste negra, também se espalharam. E assim começa a pandemia. As pessoas contaminadas, depois de apresentar os primeiros sintomas, morriam entre 3 e 5 dias de muito sofrimento. Mas é pouquíssimo tempo, né, cara? E não pensem que foram poucas mortes. Não existe uma maneira de dar um número exato de mortes, porque naquela época eles não tinham todas as estatísticas que temos hoje. O que se pode afirmar com certeza é que 1 a cada 3 pessoas morreram na Europa Você escutou o primeiro aqui. Inteira. E em algumas cidades chegaram a morrer metade das pessoas. Cara, imagine aí você, cara. Pense que 1 a cada 3 pessoas que você conhece faleceu. Ou se você é filho único, teu pai, tua mãe ou você faleceu nisso, tá ligado? Tipo, é essa a estatística, tá ligado? É assustador. O auge dessa coisa toda durou pouco mais de 3 anos. Entre 1347 e 1350 foi onde ocorreu o maior número de mortes. A estimativa é que tem... Aquilo, se você tá no século XIV e teus pais não têm peste negra ainda, talvez quem esteja é você. Morrido entre 30 e 50 milhões de pessoas só nesse período de 3 anos. Para vocês terem ideia, as pessoas desistiram de enterrar os mortos que estavam por todos os lugares. E quando eu digo todos os lugares, é todos os lugares mesmo. Pelas ruas, pelas estradas, dentro de qualquer casa, nos campos e nas praças. Os cadáveres estavam por todo lado. E as pessoas tinham que conviver. A galera tacava na rua, mas já não tinha mais... Acho que não dava nem tempo de se fazer funeral, né, cara? E, tipo assim, nem tinha cova suficiente pra tanta gente. Então as pessoas simplesmente começaram a jogar na rua e vinha um cara com uma carrocinha igual essa e levava os corpos, tá ligado? Um coitado, né, também, que era outro que logo ia estar infectado, nesse cenário mórbido. Algumas artes, algumas pinturas da época mostram bem isso, como vocês podem ver aí. É válido lembrar que a pandemia chegou também em alguns pontos da Rússia e da própria China, matando também milhões de pessoas. Com certeza, né, que a gente aqui no Brasil, por ter sido colonizado por um país da Europa, tudo mais, a gente tem, claro, uma visão totalmente eurocentrista no ponto da história, né, de querer ver sempre o que fica marcado nas nossas mentes, porque o que a gente aprende no colégio também é muito sobre a Europa, né, a gente aprende pouco sobre a história da Ásia e da África, né, então... Mas é óbvio que, principalmente na China, deve ter sido um desastre completo, né, também, porque foi lá que nasceu essa praga, né? Mas a história mais contada é a da Europa, porque foi um continente inteiro contaminado. Mas agora vamos falar de um dos pontos mais curiosos desse tema. A bactéria que vivia na... E acredito que essa doença deve ter se proliferado bastante no norte da África também, nesse ponto, né? Pulga dos ratos contaminava os humanos. Os humanos contaminados contaminavam... Foi representado de várias maneiras na época. Eles mesmos, através das... Isso aí é um estilo de quadro que existia bastante na Europa medieval, né? A morte dançando e tal. Tem uma explicação cultural para isso, mas eu não lembro exatamente. Feridas ou da tosse com sangue. Porém, se naquela época não existia nem rede de esgoto, vocês acham que as pessoas sabiam da existência de micro-organismos? Tá louco, né? É claro que não. A tecnologia e a medicina ainda estavam longe de chegar nesse ponto. E é importante sempre lembrar, né, cara, que a galera tem uma visão sempre assim, nossa, como esses caras eram burros, né? Eles eram burros, não sabiam que tinha
não tinha bactérias, né, cara? Você seria tão burro quanto ele, se não mais, porque você tá tendo esse tipo de pensamento, né? Você seria tão burro e eu seria também, porque se não fosse outras pessoas cientistas que descobriram, eu também não saberia o que é uma bactéria. Então você nunca pode julgar as pessoas do passado por falta de conhecimento, sendo que necessariamente não foi eu ou você que inventamos não, descobrimos esse tecnologia, esse conhecimento. Eu não posso julgar o passado pros caras do telecomputador porque eu tenho, sendo que não fui eu que inventei o computador, tá ligado? E por isso, as explicações das pessoas, dos cientistas, do governo e da própria igreja eram as mais variadas possíveis, uma pior do que a outra. Na época... Não, vai ter a miasmática, né? Vamos ver se ele vai falar no vídeo aí, que é o que vai acabar resolvendo a peste negra. Provavelmente ele vai falar, né? A gente chegou até a metade do vídeo, por favor, deixa um like, se inscreva no canal, não custa nada e me ajuda demais, tá bom? E deixa nos comentários se vocês estão gostando dessa guinada do canal para um conteúdo mais história, geografia. Eu tô gostando demais e vejo que vocês estão gostando bastante também, cara. Que ainda era a Idade Média, a Europa inteira ainda era dominada pela Igreja Católica e judeus eram tratados como escória da sociedade e houveram pessoas e alguns religiosos... Infelizmente na história, principalmente da Europa, né, cara, basicamente tudo de mal que acontecia os caras botavam na conta dos judeus, né? Que botaram nos judeus a culpa da peste negra estar acontecendo, dizendo que tinham envenenado o mundo inteiro com a sua mera existência. Alguns homens da ciência diziam que não sabiam explicar, mas relacionavam o surgimento da praga com o alinhamento de alguns planetas. A igreja, por sua vez, falava que aquilo era praga, um castigo, né, de Deus. E, cara, você pode julgar as pessoas da época, mas, querendo ou não, cara, pra você que era da população média da Europa nessa época, era a explicação que você provavelmente teria também se você estivesse lá, né? Você olharia e falar, caraca, o mundo já tava realmente um lugar bem ferrado, né? Ia falar, pô, só pode ser uma punição mesmo, né, cara? E o melhor remédio era a oração. As pessoas e a penitência, né? Vamos ver se ele vai mostrar. Sensatas, mesmo estando erradas, eram as pessoas que botavam a culpa no miasma. Miasma é o cheiro podre, é o ar contaminado por coisas em decomposição. Lembram que eu falei que as pessoas viviam em condições horríveis, jogavam lixo e as fezes nas ruas, e com o surgimento da peste negra, os cadáveres eram deixados para decompor em qualquer lugar? Óbvio que o cheiro, que já era horrível, ficou ainda pior. E algumas pessoas acreditavam que esse miasma era o causador da peste. E não era óbvio, não era isso, eram as bactérias e pulgas, mas foi o que resolveu, né? Porque pra se livrar desse cheiro podre, as pessoas vão tomar medidas sanitárias e higiênicas, né, cara? E querendo ou não, cara, é algo que tem sua lógica pensando na época. Pô, as coisas estão... As coisas que têm cheiro ruim necessariamente fazem mal, né? É algo até um animal pensa isso, né? Um cachorro, alguma coisa assim. O ser humano é um animal também, né? Eu digo até um cachorro, alguém vê isso, né? Ele cheira ali, vê que aquilo lá tem cheiro ruim, então aquilo não presta, né? Então, basicamente, é esse pensamento que vai ter, que no final vai acabar resolvendo, né? E que ela se espalhava pelo ar dessa forma. E foi assim que surgiram os famosos médicos calma lá, cara. Os doutores da praga. Isso não, cara. Essa roupa aí de médico é de séculos depois, ô Covil. As pessoas vestidas inteiramente de preto, usando um chapéu ou um gorro cobrindo a cabeça, e máscaras que lembram muito o bico de uma ave cobrindo o rosto. Alguns também carregavam uma maleta e tal. Eles, de fato, têm uma aparência, uma estética... Fala que não é do século XIV! Eu gosto bastante do visual deles, mas a boa da verdade é que eles eram inúteis. Como eu disse pra vocês, eles acreditavam que a doença se espalhava pelo ar. Aqui, ó. A primeira menção ao icônico médico da peste é encontrada durante o surto de peste de 1619, o Dead Jack. Cidade contratou por 4 vezes a taxa normal. Pera aí. Tá falando de um cara de 1338. A cidade o contratou. Mas quem que é Matteo Fuangelo? Mas enfim, essa roupa aqui a gente sabe que é um traje. Esse traje preto aqui, esse daqui, é um traje que é
mais posterior. É da peste negra também, mas não é desse século, tá? Eu sei que ele não quis, ele não tá querendo mentir, ele só tá dando a informação ali. Eu estou tentando falar mais pra vocês, né, que essa roupa não é exatamente da época que ele tá querendo dizer ali, abrangendo que é o grande surto de peste negra, né? Uma roupa que vai existir pra peste negra, mas é de séculos depois, no caso. Se espalhava pelo ar, e não é bem assim. Dentro dessa máscara, dentro do bico da máscara, eles colocavam várias ervas aromáticas e até mesmo perfumes para se livrar do cheiro do miasma. Factos. E muitos Só que assim, né, cara, pelo menos essa roupa, por ela ser tão vedada como ela, provavelmente protegia o cara, né, da peste, de certa forma. E acho que é isso que levava ele a acreditar que funcionava, de fato, para curar a peste, né? Porque ele via que ele não se infectava usando essa roupa, né? Estavam entrando em contato de qualquer forma com as pessoas contaminadas e acabavam morrendo também. Sem falar que não existia nada, simplesmente nada a fazer com uma pessoa contaminada na época. Na época não tinha. Eles não tinham a cura, por isso eles foram inúteis. Outro grupo bem peculiar... É duro você falar que foi inútil assim também, porque às vezes, que não, pelo menos deu um apoio psicológico, que fez a pessoa pelo menos se sentir que poderia ser curada, ou ter um pouco de... aconchego não, né? Um pouco, tentar pelo menos se sentir bem ali no fim da vida, né? Que surgiu nessa época foi a Irmandade dos Flagelantes. Ah, legal, ele vai falar sobre isso. Eu ia comentar isso, achei que ele não ia falar. Bem interessante, mano, isso é legal. Vocês com certeza já devem ter visto aquelas pessoas que ficam batendo nas próprias costas com tiras de couro para pagar pelos pecados e coisa e tal. Isso é um flagelo. E é exatamente isso que a Irmandade dos Flagelantes fazia. Acreditando nas palavras da igreja, essas pessoas acreditam... Eu tenho uma visão muito clara, assim, sobre isso. Eu já falei, eu sou de família católica, eu sei, mas eu acho que a igreja católica não prega esse tipo de coisa hoje em dia de forma alguma. Mas só explicando pra vocês, eu vejo muita gente pagar promessas, coisas assim, até pra quem já foi pra cidade de Aparecida lá no norte, e a católica já foi pra lá, vê que tem pessoas que atravessam a passarela lá de joelhos e tal, pra pagar promessas e coisas assim. Cara, eu não concordo muito com isso, não acho que cada um faz a promessa que quiser, e se quiser pagar depois dessa forma, tudo bem, cada um tem suas visões, mas eu acho, na minha visão de Deus, eu acho que Deus não gostaria de ver o meu corpo que foi dado por ele sofrendo, né, de forma alguma, mesmo que para cumprir uma promessa. Então, é a visão que eu tenho, deixem a opinião de vocês nos comentários. Eu não acho que penitência, você se autoflagelar, seja algo teologicamente correto, cara. Não acho, de forma alguma. Acreditavam que Deus estava castigando o mundo pelos pecados. E eles viajavam pelas estradas, visitando os vilarejos e cidades, andando pelas ruas enquanto se feriam, batendo nas próprias costas. O cara se batia, se arrebentava, você vai falar pro cara assim, não, eu vou fazer tatuagem, e o cara fala que você tá punindo o seu corpo, né, que seu corpo é sagrado, você não pode fazer tatuagem e tal, né, que Deus não gosta de tatuagem, mas gosta que você se bata com chicote nas costas, né, cara, eu não entendo essas coisas não, velho. Com esses chicotes. Acho que não preciso nem dizer que esse ato de abrir feridas no próprio corpo só era pior, né? Eles a se contaminarem de maneira mais fácil e, consequentemente, espalhavam a doença para outras cidades. Uma outra curiosidade, olhem só como o ser humano é que mesmo nesse período de tanta desgraça, já ouvi falar disso, algumas pequenas guerras entre impérios e coisas do tipo continuar. Lembrar, o Gengis Khan tava todo aí, não sei se era o Gengis Khan ainda, mas o Império, não vou falar esse nome aí que dizem que dá problema, acho que na Twitch dá mais, mas no Império os Dothraki, né, os Dothraki estavam atacando as cidades da Europa e catapultavam pessoas com peste para dentro das muralhas, né. Param acontecendo, mesmo com um número bem reduzido de participantes. Mas aqui pelo desenho me parece muito mais ser os Dothraki contra os muçulmanos, né, contra os califados árabes. Cadáveres, os corpos de pessoas que morreram pela peste negra eram usados como arma. Essa foi uma das primeiras armas biológicas, digamos assim, usadas na história da humanidade. Os exércitos colocavam corpos dentro de catapultas e jogavam dentro das cidades que ainda não tinham sido contaminadas, e de pessoa em pessoa a doença ia se espalhando e o caos continuava. Agora, algo que deu muito certo para combater a peste negra foram as quarentenas.
Algumas cidades que possuíam muralhas na época Espertos. simplesmente fechavam seus portões e ninguém entrava e ninguém saía. E isso deu certo, isso impedia a bactéria de chegar nas pessoas ou nos ratos da cidade. Porém, até quem fez essa coisa certa fez do jeito errado. Eles não trancaram os portões acreditando que isso evitaria pessoas contaminadas de entrar. Eles trancaram os portões acreditando que o problema estava nas pessoas de outras regiões, outros países, o que acabou gerando um enorme preconceito. Uma visão xenofóbica total, mas que no final, de certa forma, acabou salvando eles, né? Racismo e xenofobia, mesmo depois da peste acabar. As histórias às vezes tem isso, né? Às vezes um pensamento maldoso, uma visão maldosa, no final acaba dando certo pra esses povos, né, cara? Infelizmente é assim que é a história, né? Aliás, acabar, entre aspas, a peste nunca acabou, ela regrediu. Enfim, de 1343 até 1353, ou seja, 10 anos ao todo, a peste negra matou entre 75 e 200 milhões de pessoas só na Europa. Com certeza foi um dos maiores desastres. Eu acho que é muito pior do que ter nascido no século XIX, porque assim, cara, no século XX, no caso, falei século XIX, século XX durante as grandes guerras, porque assim, cara, você tem que pensar, você olha lá os números da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, são números exorbitantes, mas não são números que chegam nem perto desses, mas ainda assim são números, não, são números, na Segunda são números que chegam perto, né, eu acho, mas não tenho certeza também não, cara, mas mesmo se chegar, cara, assim, não se compara, cara, porque é só você pegar a porcentagem da população, né, cara, quanta porcentagem da população que faleceu durante a Primeira e a Segunda Guerra e quanta porcentagem da população faleceu durante a Peste Negra. Só se fazer essa conta básica de matemática, você vai perceber que nessa época o bagulho foi realmente muito mais bizarro, assim. Não tô querendo, óbvio, todas são tragédias iguais, né? Mas eu digo que nessa nossa treta que eu tô tendo entre século XX e século XIV, eu acho que século XIV tirar realmente é outro another level, né, cara? Na história da humanidade e a maior pandemia que esse mundo já viu. Depois desses 10 anos, é a Guerra dos 100 Anos agora. A doença regrediu. A Guerra dos 100 Anos já estava acontecendo, ela foi pausada durante a Peste Negra, né? Mas o povo do século XIV, que passava pela Inquisição, passou pela Grande Fome e passou pela Peste Negra, ainda tinha mais um desafio pela frente naquele século. A Guerra dos 100 Anos. Mas isso é assunto para outro vídeo. Nice, vamos ver isso, aqui, galera. Vamos ver. Espero que tenham gostado e espero ver vocês aqui no próximo vídeo. Se você gosta dos vídeos aqui do canal, dá uma olhada na nossa campanha do Apoia-se. Legal. Que tá aparecendo aí na tela final e tá na descrição também. Esse canal aqui é mantido com a ajuda de algumas pessoas. E como eu sempre digo, com pouca coisa, você pode me ajudar muito a manter o projeto. Eu digo mesmo. Valeu? Digo mesmo. Fui. É isso, cara. Fantástico, muito bom vídeo. Bem irado, gostei demais. E que nem eu falei, cara, tem coisa que nem ele falou do... Óbvio que ele ia falar dos médicos da peste, coisas assim, porque é a parada mais icônica. Nossa, tá muito sol ali, perdão, não tinha visto, tinha que ter tampado aqui pra não ficar o sol tão grande assim na minha cara. É porque é de tarde, então o sol tá desse lado aqui da minha casa, então tá batendo aqui na janela. Então eu peço desculpas, mas eu espero que tenha atrapalhado tanto no vídeo assim. Só que nem eu falei, cara, o vídeo foi muito bom, foi fantástico. E deixa nos comentários tudo que vocês pensaram desse vídeo. Então vamos pra deixar um like, se inscreva no canal. Tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto, é nóis.